Fala galera, no último vídeo a gente viu que o erro se propaga, né? A incerteza se propaga. E agora a gente vai ver alguns exemplos disso. Mas primeiro a gente vai entender as bases matemáticas para a propagação de erro. A coisa mais importante que a gente vai guardar para calcular a propagação de erro é que essa propagação tem a ver com a derivada. Se uma função f depende de uma variável x, e x está sujeito a variar, né, f também está sujeito a variar. Então, por isso mesmo, se a gente tem um certo valor x0 e a gente quer descobrir quanto vale a função nesse valor x0, se eu tiver uma incerteza, uma margem de desconhecimento sobre a variável, sobre o valor exato de x0, eu também vou ter uma incerteza sobre o valor exato de f de x0. Então, esquematicamente, se eu coloco uma possível variação ΔX em torno do valor x0, a essa variação vai corresponder também uma variação ΔF em torno de f de x0. E essa variação tem a ver com os limites da função, né? Os limites, o valor da função nos limites desse intervalo aqui de largura ΔX. E essa razão ΔF sobre ΔX, ela é aproximadamente igual à derivada no ponto x0. Quanto menor ΔX, mais próximo da derivada, né? Isso implica que o ΔX de f0, desculpe, o ΔF de x0, ele é aproximadamente igual à derivada naquele ponto x0 vezes ΔX. Então, uma incerteza em ΔX, em x, né? Uma incerteza em x, chamada de ΔX, provoca uma incerteza em f, chamada ΔF. Então, isso para uma função de uma variável, né? Mas a gente pode generalizar isso para funções de várias variáveis. Então, por exemplo, se eu tenho variáveis x1, x2, x3 até xn, e cada uma dessas variáveis carrega uma incerteza ΔX1, ΔX2, até ΔXn, né? E eu tenho uma função que depende de cada uma dessas variáveis, a questão que fica é como eu consigo avaliar essa incerteza no cálculo de f, né? Como uma variação ΔX1 vai influenciar no valor de f? Sabendo que tem todas essas variações em todas as variáveis, né? E a fórmula que a gente usa, e vocês já viram em Lab 1, é essa aqui, ó. A gente pega como se fosse a contribuição de cada variável no valor da derivada, né? Cada variável contribui com um termo de derivada para a incerteza de f. Então eu vou simplesmente somar todas essas contribuições. Olha só, a derivada de x1 vezes a ΔX1 mais a derivada de x2, né, vezes o ΔX2 e assim por diante. Com o detalhe de que a gente coloca um módulo no valor da derivada, para evitar que caso esse seja um valor negativo, a incerteza adicionada seja negativa, o que não faz muito sentido para a gente. Essa fórmula é, na verdade, uma aproximação, né, do que é de fato a incerteza em f. Porque, na verdade, existem outras formas de fazer essa conta. E essa forma aqui é a forma mais simples e é a que evita que a gente subestime a incerteza. Então, é uma fórmula que sempre coloca a incerteza para cima, no mínimo, né? Ela não fica menor do que é. Agora, uma fórmula mais rigorosa, para o caso de variáveis x1, x2, etc., que tem uma estatística gaussiana e um desvio padrão, né, sigma, aí essa fórmula ela poderia ser escrita não como a soma dos termos de derivada, mas a soma dos quadrados dos termos de derivada, como vocês podem ver aqui embaixo, né? E esse ΔX1, ΔX2, ΔXn a gente poderia substituir pelos desvios padrão de cada variável.
E além disso, para complicar, teriam termos adicionais de covariância entre as variáveis, caso elas tivessem correlações. Então, tudo isso seria para um curso completo de métodos estatísticos em física experimental, variáveis aleatórias, probabilidade. Mas para nós aqui, vamos nos ater a essa fórmula mais simples aqui no quadrado amarelo, que já é suficiente para o que a gente quer fazer. Então vamos para alguns exemplos. Vamos usar essa fórmula aqui e observar alguns exemplos. Então o exemplo número 1 é de uma grandeza C, que é a soma de A mais B. E eu quero saber como é que eu calculo uma incerteza em C se eu tenho incerteza em A e em B. Vocês já devem suspeitar que o resultado é ΔC igual a ΔA mais ΔB, como a gente já viu num vídeo anterior. Mas vamos ver como essa fórmula se baseia na fórmula das derivadas. Esse resultado pode ser encontrado a partir da fórmula das derivadas. Então, vou começar com a fórmula das derivadas, né? Então, substituir lá o meu f pelo meu c, e o x1 e o x2 eu substituir por a e b, respectivamente. Então, o que eu preciso fazer agora é calcular as derivadas parciais de c em relação a a e de c em relação a b. Elas são 1, né? Porque derivada de c em relação a é 1, e o módulo também é 1. Então, substituindo isso aqui dentro, né, as derivadas viram 1 e eu tenho ΔC igual a ΔA mais ΔB. E o interessante é que se eu troco o sinal de B e agora eu tenho uma nova variável C, que agora é A menos B, eu tenho o mesmo resultado. Porque o que vai mudar é a derivada de B, né, a derivada em relação a B. Só que como eu tenho um módulo, essa derivada que é menos 1 passa a ser, continua sendo 1, né, em módulo. Ou seja, isso não afeta a fórmula da incerteza de C, que usa as derivadas parciais. E no fim das contas, ΔC igual a ΔA mais ΔB. Então, tanto no exemplo 1 quanto no exemplo 2, as incertezas de A e B se somam para fazer a incerteza de C. No próximo exemplo, a gente vai pegar agora a multiplicação de A com B. Partimos da mesma fórmula, ΔC igual ao módulo da derivada parcial de C em relação a A vezes ΔA, mais módulo da derivada parcial de C em relação a B vezes ΔB. Vamos calcular as derivadas em relação a A e B. A derivada em relação a A é B e a derivada em relação a B é A. A rigor, deveria haver um módulo aqui, né? Módulo de B e módulo de A. A rigor teria que ter isso aí, né? Mas vamos supor que A e B são positivos e aí nesse caso não precisa de módulo. Geralmente é o caso e aqui pra gente as fórmulas ficam mais simples, né? Mas lembre-se que no caso em que A e B podem assumir valores negativos, tem que ter o módulo aqui na derivada. Então, se eu substituir esses valores aqui nessa fórmula, eu vou ter que ΔC igual a B vezes ΔA mais A vezes ΔB. Agora, dá para fazer um negócio interessante, que é dividir essa equação aqui no quadro amarelo, todos os dois membros, né, dividir por AB. Então, se ΔC dividido por AB, fica ΔC sobre C. E se eu divido, por exemplo, B ΔA por AB, eu fico com ΔA sobre A. E é a mesma coisa, que vai aparecer um segundo termo, né, que é ΔB sobre B. Então, olha que interessante. Aparecem as incertezas relativas. Eu não tenho mais que a soma das incertezas de A com B vai dar a incerteza de C. Mas eu tenho, nesse caso, que a soma das incertezas relativas de A e B vai dar a incerteza relativa de C. Isso é um resultado interessante que vale para a multiplicação. E eu deixo como exercício aí vocês mostrarem que esse mesmo resultado vale para quando é uma grandeza C, que é A dividido por B. Então vai valer a mesma coisa, né? Vai ter a soma das incertezas relativas vai ser a incerteza relativa de C.
Nos próximos exemplos eu tenho aqui C igual a vezes B ao quadrado. Então começo com a minha fórmula original, né, das derivadas. Calculo as derivadas. Então del C e del A vai ser B ao quadrado. E del C e del B vai ser 2AB. Lembrando que deveria haver o módulo aqui também, né, em A vezes B. Caso o A e B possam assumir valores negativos. Então eu vou substituir essa fórmula aqui dentro, esses resultados aqui dentro dessa fórmula, e vou obter então ΔC igual a B ao quadrado ΔA mais 2AB ΔB. Só substituir. Troquei as derivadas pelos valores que eu calculei. Agora eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz a outra vez, né? Eu vou dividir todo mundo pelo valor de C, ou seja, por A vezes B ao quadrado, para ver se eu encontro uma fórmula interessante usando as derivadas, as incertezas relativas. E o que eu obtenho, olha só, é que ΔC sobre C é igual a ΔA sobre A mais 2 ΔB sobre B, dessa vez. Então aparece o fator 2. Esse 2, ele vem do quadrado do B, que tem lá na fórmula do C. Quando eu tiro a derivada de C em relação a B, cai um 2, aqui, esse mesmo 2 aqui. Né? Então, olha só que interessante. Né? Então, dá para generalizar esse resultado. Vocês podem fazer exercícios em casa, tentar A ao cubo vezes B ao quadrado sobre, sei lá, D à quinta, e tentar fazer e ver o que acontece. Vocês vão ver que vai sempre aparecer um fator aqui na frente, que é igual ao expoente da variável. Mas, de toda forma, sempre tem uma soma de incertezas relativas, com um peso na frente. E o peso é o expoente da variável. E para fechar, um último exemplo, eu tenho que C igual a ln de A. Então, como é que uma incerteza em A vai influenciar na incerteza em C? Bom, nesse caso eu tenho apenas uma variável, então eu vou colocar derivada normal, em vez de parcial, e tem apenas um termo, né? ΔC é igual a derivada de C em relação a A, módulo disso, vezes ΔA. E essa derivada é 1 sobre A, né? A derivada do ln. Então, usando esse resultado, eu obtenho que ΔC é igual a ΔA sobre A. Agora, nesse caso, não temos nem uma soma de incertezas absolutas, nem uma soma de incertezas relativas. Né? Eu tenho, na verdade, uma incerteza absoluta que é igual a uma incerteza relativa. Isso é característico da função ln. E vocês podem tentar outras funções, né? Raiz quadrada de A mais ln de B ao quadrado sobre C. Enfim, vocês podem tentar qualquer função bizarra que vocês puderem imaginar e ver que tipo de fórmula, que tipo de resultado para a incerteza de C, né, a fórmula com derivadas oferece. É bem interessante. Então, para finalizar, para levar as mensagens que tem que ficar na cabeça de vocês vamos sempre abraçar a incerteza. Né? Ela é mensurável e faz parte dos dados. Eu sempre preciso calcular ela. E ela se propaga. Quando eu faço essas contas de grandezas que eu medi para obter outras grandezas, as incertezas vão se propagar. E a minha grandeza final vai ter uma incerteza que depende das incertezas de cada uma das variáveis. Né? As derivadas parciais, elas são úteis nessa conta de propagação de incerteza. Né? E são elas que determinam qual grandeza vai influenciar mais no valor da incerteza de outra. Né? Se eu tenho uma derivada muito forte de uma grandeza em relação a outra, num certo ponto, naquele ponto ali, qualquer incerteza da minha variável dependente vai fazer um estrago enorme, né, na incerteza da variável dependente. E a incerteza relativa, ela pode ser muito útil também na análise do erro, porque se eu tenho, por exemplo, um ΔC sobre C igual a ΔA sobre A mais ΔB sobre B, o simples cálculo da incerteza relativa
Δa sobre A, por exemplo, pode revelar que essa incerteza relativa de A é 1% e a incerteza relativa de B é 0,1%, então já sei de cara que é a incerteza de A que está influenciando mais na minha falta de conhecimento sobre C. Né? 1% comparado com 0,1%, o A vai ganhar. Então, se eu coloco a fórmula daquela forma, eu consigo identificar qual termo está contribuindo mais para a minha incerteza e eu posso tentar refazer eventualmente o meu experimento, quando for possível, para diminuir a incerteza da variável que está influenciando mais no meu desconhecimento sobre C. Então, essa fórmula de incerteza relativa ela é bem interessante para isso. É isso, gente. Até mais. Até próximos vídeos aí.